Vamos falar então do Casares com a seleção brasileira? O cara do momento? Diga por você, né? Essa semana, Júlio Casares foi para os Estados Unidos, presidente, para ser chefe de delegação, né? Já foi o CIMED, a DIB, lá da CIMED, que é patrocinadora, né? E a Leila foi também Leila no último amistoso. E agora, Júlio Casares da competição inteira. Eu já escutei lá dentro do clube, falando que depois desse mandato do Júlio Casares, pode ser que ele assuma a CBF, principalmente depois, né, dessa treta do Edinaldo, não sai. É um dos nomes cotados, né, para assumir a CBF também. Mas aí, na próxima eleição de São Paulo, ele vai ter que colocar alguém no lugar dele lá, porque já teve 2 mandatos, não pode mais ser reeleito. Meio que se encaixa, né? Não poder ser reeleito, o CBF precisando. Eu gosto muito do Júlio Casares, tenho questões com ele, obviamente, tenho críticas em relação a dívidas, enfim, muitas questões, mas eu acho o Júlio um cara íntegro, assim. Eu gosto do estilo de trabalho dele. Ele trouxe uma vida para o São Paulo recente que a gente não via, então, muito bom. A estrutura de São Paulo tem melhorado. Fizemos grandes contratações, gigantescas contratações, trazer o Lucas de volta. Infelizmente não deu certo. Enfim. Veio o Rames Rodrigues, veio um bom pessoal desde que Júlio assumiu, então acho que foi. E conquistamos a Copa do Brasil, que é o maior feito de Júlio Casares. Gosto e acho importante. Acho importante ele estar lá também. Todo mundo sabe quem é o Júlio Casares, quem ele representa. Ele é o presidente do São Paulo Futebol Clube. E que gigante, que importante ele estar lá. E nesse momento, ainda mais com o Dorival, que era o nosso técnico, com o Beraldo, enfim, com o Rafael, tem bastante afinidade com quem tá lá na CBF nesse momento. E que importante ele ter contato com outros presidentes de outros clubes. Demais, pra mim, demais. Não só porque a gente consegue listar aqui, tá, o contato de pessoas que ele vai ter lá. Primeiramente, chefes de outras delegações, né? Adversários do Brasil, tanto nessa fase de grupos quanto nas próximas fases. Ou seja, São Paulo vai ter contato aí, o Júlio Casares, com o chefe de delegação de Chile, de Paraguai. O São Paulo tem Paraguai no time. Venezuela tem venezuelano. Colombiano tem colombiano. Equador. Então, faz esse contato. Além disso, com os próprios jogadores da seleção brasileira, né? Muitos jogadores depois podem voltar da Europa para o São Paulo e já conhecem o trabalho do Júlio Casares. E ele vai assistir a todos os jogos do camarote da CBF. E isso tem empresários lá, de grandes jogadores. Vai com certeza estar ali no ambiente. Patrocinadores com também. Patrocinadores, com, cara, os stakeholders que estarão ali com o Júlio Casares. É uma situação extremamente interessante. E também a gente tem que pensar que se o Júlio não tivesse sendo um bom presidente, não tivesse fazendo coisas boas pelo São Paulo e o São Paulo não tivesse apagado, ele não estaria lá. Então isso mostra que realmente coisas estão acontecendo, mais uma vez. Tenho críticas contra Júlio, mas isso mostra que coisas estão acontecendo e que o São Paulo não está no esquecimento. Porque antes do Júlio foi a Leila. E a Leila vem... presidente do Palmeiras, que ganhou tudo recentemente. Era um dos maiores... Ela é presidente e patrocinadora, né? Tem essa também. Mas a Leila, ela vem numa posição de presidente de um time que recentemente estava ganhando tudo. Foram 2 Libertadores em um ano. Sucesso de Abel Ferreira, Endrick e tudo mais. E agora o Júlio tá nessa posição e a gente fala, putz, então o São Paulo não tá tão esquecido. Porque se o São Paulo não tivesse brilhando tanto e as coisas não tivessem acontecendo, o Júlio não estaria nessa posição hoje em dia. E os 2 últimos, tanto a Leila quanto o Adib da CIMED, também muito pelo dinheiro que eles têm e potenciais patrocinadores para a CBF. Tanto a Crefisa quanto já o Júlio Casares, ele é o Júlio Casares. Vou dizer apenas, né, que não é apenas, mas ele é o não Júlio, tem uma empresa
ele tem um gigante tricolaço, né? Ele tem o maior time do Brasil. Mas o São Paulo não vai patrocinar, por exemplo, o Corinthians. Então ele tá lá como Júlio Casares, Exato. presidente do São Paulo, e não Júlio Casares, dono de um banco. Isso é diferente mesmo. Mas a gente trouxe, além de falar a respeito de Júlio Casares, o que nos traz a esse debate aqui foi uma matéria que o Globo Esporte colocou de Júlio Casares, né? Anunciando a saída dele e falando das contratações do São Paulo também. A ausência de Júlio Casares no dia a dia do São Paulo não causará impacto nas negociações iniciadas pelo departamento de futebol, como as conversas com o volante Thiago Mendes, do Al Rayyan, e do lateral esquerdo Alexandro, que deixou a Juventus da Itália. Além disso, a matéria traz detalhadamente como estão as negociações com esses dois jogadores e o Thiago Mendes, a gente lembra que estava já no camarote no jogo contra o Corinthians. Então, isso já é um grande indicativo, tá? Além do mais, hoje, na sexta-feira, a gente ficou esperando, eu fiquei esperando o São Paulo, para dar uma abafada aí nessa derrota, soltasse a contratação dele. Ainda não aconteceu, mas eu vou pedir para a Bruna, então, passar primeiro a questão do Thiago Mendes. Antes de mais nada, né? Thiago Mendes, que tem contrato com o Al Rayyan, mesmo o time do Roger Guedes, lá do Catar, até o final do ano que vem, mas se o Al Rayyan esperar esses 6 meses o contrato dele vencer, ele pode vir para o São Paulo de graça, que acabou o contrato. O que o São Paulo quer fazer com essa história toda? Oferecer para o Al Rayyan um valor, o Al Rayyan não vai perder o jogador de graça, mas perde o jogador 6 meses antes. Né? Então é isso que o São Paulo quer fazer. Lê aí pra gente, Bruno. Por Thiago Mendes, o clube já apresentou ao Al Rayyan uma proposta de compra. O jogador, que tem mais 10 meses de contrato no Catar, deve ser parte dos direitos econômicos adquiridos. O atleta já visitou o CT na semana passada, como o legado disse. Ele acompanhou um majestoso de camarote, postou stories e tudo mais, o que já deixou a torcida são paulina realmente muito inflamada. Tá louco pra vir pro São Paulo. Eu acredito que acabou, vai vir, tá? Já depois de ter ido falar com o Zubeldia. Vocês viram alguma foto do Zubeldia do Thiago Mendes? Não, porque ele estava gravando vídeo pra SPFC Play. Thiago Mendes chegou, conhecendo o Zubeldia, tá? Com a esposa lá, com a camisa dele. Com a Kelly. Com a Kelly. Então, eu acreditava que ia ser essa semana, mas ainda não foi. Talvez esperando o Júlio Casares voltar. Acho que não. Mas que não. Muito difícil não vir. Uma coisa que eu queria perguntar pra você. A gente lançou um vídeo aqui no canal, no meio da semana, domingo, falando sobre Thiago Mendes, né, de tudo que tava acontecendo, e aí depois eu postei esse vídeo no Reels, e aí o corte que eu tinha separado era assim, o Júlio Casares precisa de uma grande contratação, porque no ano passado trouxe o Lucas, ganhamos a Copa do Brasil, e esse ano não teve ainda uma grande contratação para o mata-mata da Libertadores, o Júlio Casares quer fazer isso, aí todo mundo, né, alguns comentaram, quem disse que o Thiago Mendes é grande contratação? Quem disse... Você vê Thiago Mendes como uma boa contratação, uma média, ou ficar com o pezinho atrás? Não ficaria com o pé atrás, porque todos os jogadores são paulinos que voltaram a jogar no São Paulo comem a bola, porque é o time do coração. Já tá perto da aposentadoria quando eles voltam, então eles querem dar o último gás. Então, pra mim, ao meu ver... uma boa contratação. Eu não sei o que as pessoas andam esperando, uma parte dos torcedores, porque agora, grande contratação, quem seria? Por exemplo, gente, já trouxe o Lucas de volta, trouxe o Rames, que não deu certo, mas foi uma grande contratação, mas a que ponto as pessoas estão chegando? E muitas vezes não vem com esse status de estrela mundial igual o Ramos Rodrigues, se dá melhor do que o cara que Rames veio, Rames, milhares de pessoas buscando ele no aeroporto, ele não jogou nada, não entregou nada, um salário alto e pouca bola, na verdade nenhuma bola. Zero. Então vamos ver agora na Copa América, né? Vamos acreditar no torcedor, no jogador que é torcedor São Paulino também. O Lucas
todo mundo falava, não tá tão bem lá fora, uma época, e questionável. O Lucas voltou e ele é o melhor jogador do elenco. Ele come a bola. E ele é muito São Paulino, ele tem essa identificação com o clube. Então por que o Thiago Mendes não seria igual? Não tem porquê, ele é São Paulino, ele já demonstrou a vontade de voltar. Tava no camarote no jogo contra o Corinthians. Se fosse, sabe, se fosse um jogador... Vou dar um exemplo. Ele não está contratado oficialmente, mas já estava acompanhando o jogo do São Paulo no estádio do rival, sem nenhum contrato formalizado para a imprensa. Tem jogador no elenco que não viaja com o elenco. Pra ganhar um título. Pra ganhar um título. Então, sabe? Eu acho que as pessoas... Eu não sei. De verdade. Então tá meio lunático. Quer contratar quem? O Abel? O Thiago Mendes ainda não foi anunciado, mas com essas informações aqui, é questão de tempo até que a gente veja lá na página do São Paulo, bem-vindo Thiago Mendes. Outra situação a respeito de Alexandro foi que Carlos Belmonte teve aqui essa energia aqui, né? Não sei se foi dividindo até com esse estúdio microfone. Com a gente. Depois, enfim, pode ser que ele tenha falado nesse mesmo microfone que eu estou falando agora a respeito dessa situação, tá? No caso de Alexandro, que está livre no mercado, o clube aguarda a decisão dele sobre voltar ou não. O diretor Carlos Belmonte disse que a promessa é que a primeira proposta que ele veria do futebol brasileiro, caso decidisse voltar, seria a do São Paulo. Falou a respeito da situação que aconteceu com o William do Corinthians no ano passado, onde foi ameaçado pelos torcedores corintianos e teve que voltar para a Inglaterra porque a sua família também sofreu ameaças e piriri pororó. Não indo muito longe nesse assunto, o Dudu, a novela Dudu, que vai sair do Palmeiras, não vai pro Cruzeiro, anunciou. Aí integrantes da Mancha Verde foram na casa do Dudu pra questionar ele sobre a saída. É óbvio que esse cenário traz insegurança e instabilidade pra quem tá morando na Europa, pra vir pro Brasil. Vai falar, do nada o Baby vai ter na minha casa me cobrando. Tava jogando na Itália, né? Passou, acho que já faz mais de 10 anos que tá lá na Itália. E aí, pra você voltar pra São Paulo, pro Brasil, depois de muitas pessoas falando a respeito dessa situação, é um pouquinho mais complicado. Mas, pelo que eu senti também do que o Belmonte falou, se ele decidir voltar para o Brasil, é São Paulo. E aposto que o São Paulo está fazendo uma pressãozinha também pra ele vir, né? Mas foi o que a gente tinha falado no podcast passado. Eu gostaria que viesse, mas não tô confiante da vinda. Gostaria muito, acho que é uma peça que a gente precisa no elenco, é um jogador que a gente precisa no elenco, mas principalmente essa instabilidade toda e aí as últimas notícias de torcidas organizadas indo na casa de jogadores traz um cenário de instabilidade. Eu também não viria. Se eu tivesse de boa na Europa, com proposta pra continuar, eu não sei se eu viria. Provavelmente na Europa ele não vai continuar, né? Pode ser que ele vá para a Arábia lá, jogue com o Cristiano Ronaldo, que jogaram juntos, se eu não me engano. Mas aí a gente tá falando de uma quantidade de dinheiro absurda, né? Ele vai ter que decidir entre o amor e o dinheiro. Exato. Se eu fosse ele, voltaria a jogar no Brasil no maior por pretensões de carreira. No maior do mundo, né? Porque você jogar aqui, você vai estar disputando contra grandes torneios, contra grandes jogadores, do que você jogar num time ali que ninguém conhece. Que você vai ali pra... A Arábia começou a contratar a galera agora, já contra o Cristiano Ronaldo, contra Neymar, hora ou outra, mas capaz de até ir pros Estados Unidos. Aí acabou a carreira mesmo. Tal qual o Messi. Então, por favor, já peço aqui pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal.